perto das 3 horas, o Wesley vai brigar com vocês. É muito legal. Bom, mas vejam só, galera. Então, o condicionamento operante, esse copo aqui, ele é um estímulo, né, para mim. Mas ele é um estímulo discriminativo, ou seja, ele fornece contexto para que eu execute a resposta de pegá-lo e tomar. Mas não é porque ele está com água aqui que eu necessariamente vou fazer isso, né? Isso depende do meu histórico de contingências com esse copo. Depende de como foi a minha relação com copos de água em geral no decorrer do meu histórico. Como no behavior, eu vou te interrompendo, como no behaviorismo e na análise do comportamento, os termos são importantes. Inclusive, a gente investiu um tempinho ali conceituando o condicionamento. Claro. O que são contingências para a galera entender? Eu entendo o que tu quer dizer, eu sei mas só para a galera entender o que são contingências. É o histórico das relações entre estímulos, respostas e consequências que são induzidas por essas relações. Então, por exemplo, no passado, inúmeras vezes quando eu estava privado de água, eu executei o comportamento de pegar um copo e beber a água. E isso fez com que eu deixasse de estar privado de água durante aquele período, ou diminuísse essa privação. Foi reforçador para você. Foi reforçador. Atuou como uma recompensa para mim. Isso aumenta a probabilidade que o comportamento pegar o copo ocorra novamente no futuro. Entende? Então, essa é a ideia do condicionamento operante. Nesse caso aqui, é um condicionamento operante por recompensa positiva. Por quê? Porque eu estou adicionando um estímulo e esse estímulo aumenta a probabilidade desse comportamento. Toda recompensa faz isso. Aumenta a probabilidade de um comportamento. Mas às vezes a recompensa é positiva quando eu ganho algo depois da resposta, ou a minha recompensa é negativa. Por exemplo, algo desagradável pode ser retirado de mim. Então, se eu fizer determinada resposta, eu me livro de algo que está apertando o meu dedo. O exemplo é tipo trabalhar para você estar endividado, você ganha um salário e resolve um problema. Pode ser um reforço negativo. Você tirou um problema que estava ali, que era a dívida. Isso reforçou o comportamento do trabalhar. Exato. Perfeito, isso mesmo. Perfeito, Wesley. E já uma punição, em vez de aumentar a probabilidade de um comportamento, a punição ela faz o contrário. Ela diminui a probabilidade de um comportamento. E ela também pode ser positiva quando eu adiciono um estímulo. Por exemplo, cada vez que o indivíduo coloca o dedo na tomada, ele leva um choque. Então esse choque é um estímulo que é adicionado ao indivíduo e isso causa, né, uma determinada resposta. E uma determinada consequência, né? Que é uma consequência negativa ali pro indivíduo. E isso diminui a probabilidade, tende a diminuir a probabilidade que eu coloque o dedo novamente na tomada. De novo, probabilidade, né? Aquela história de que botou o dedo uma vez na tomada, nunca vai pôr de novo. Não tem pessoas que vão ter que pôr 20 vezes para aprender. Eu tomei já 4. Não. Mas, então... Já a punição negativa, em vez de eu receber um estímulo que diminui a minha resposta, eu posso perder alguma coisa que eu gosto, que é prazerosa, ser retirado um estímulo de mim. Então, por exemplo, se eu... Um castigo, né? Tipo, mas por algo que eu fiz, né? Tipo, eu executei um comportamento e perdi as horas de videogame. Perfeito. Tirou uma coisa positiva. Exatamente, porque eu fiz algo. E daí, se isso mudar a probabilidade, isso é importante também. Essas análises funcionais, elas só são válidas se realmente isso aconteceu. Então, se realmente o fato de eu perder o videogame fez com que eu jogasse menos bola dentro de casa, sei lá... Exato. Aí sim, essa contingência é real. E assim, só pra galera entender, na maioria das vezes é um bololô inteiro, né? Você é reforçado tanto positivamente quanto negativamente. A gente divide, mas é uma complexidade absurda. E né? tem os esquemas de reforçamento também. A forma como você dá a recompensa, e as comunidades o verbal tempo, e tudo comunidade mais, verbal. Então, o tempo depois que leva para a consequência acontecer, o nível de valor da consequência para o indivíduo, o valor da recompensa, o valor da punição, tudo isso vai interferir nesse processo de aprendizagem por condicionamento operante. Perfeito. Uma coisa só para ti, até eu não sei se você acompanha essa literatura, né? Na psicoterapia clínica, a gente tem a abordagem mais tradicional, que com razoável aí, grau de evidência científica, que é a terapia cognitivo-comportamental. Ela, epistemologicamente falando, tenta unir conceitos do behaviorismo com o cognitivismo. É bastante útil na prática, assim, no mundo real, digamos assim, fora da academia.
E a terapia cognitivo-comportamental ela foi abrindo novas ondas, foi abrindo novos braços. Então você tem algumas... Eu não sei se você sabe desse conteúdo que eu estou te informando agora. Ou é um pouco da TCC eu conheço pouco. Aí tem, por exemplo, a comportamental dialética, tem aceitação e compromisso. Isso eu já não conheço. Por exemplo, tem uma terapia chamada terapia de aceitação e compromisso, que é quase como se fosse uma especialização da TCC para alguns casos clínicos, como, por exemplo, dor crônica. Tem a comportamental dialética, terapia comportamental dialética, que é quase como se fosse um tipo de TCC mais vinculada para um tratamento de transtorno borderline. Parece que em ensaios clínicos ela sai melhor que a TCC clássica. Interessante. Então vários pesquisadores pegaram a TCC clássica e foram especializando ela para diferentes quadros clínicos. O que está acontecendo agora, cara? Olha que legal. Tô te informando isso porque eu sei que você vai achar legal. Eu acho. Eu acho que você vai achar legal. Uma tendência behaviorista. Imaginei. Pior que é. Existe uma nova abordagem encabeçada pelo Stephen Hoffman e pelo Steven Hayes, que inclusive um deles é o criador da ACT. Então, eles meio que estão voltando atrás. Eles publicaram um paper falando assim, o futuro das intervenções em ciências psicológicas na clínica. Eu vou te mandar esse paper depois, é um paper de opinião que eles publicaram em 2019, se eu não me engano. E eles basicamente falaram assim, cara, a gente tem que... O resumo completo, assim, eles falaram, cara, a gente tem meio que parar de criar especializações de terapia, porque no final das contas, vamos voltar a fazer análise funcional, que é o que vai funcionar. Aí eles criaram uma nova abordagem terapêutica que ainda está sendo implementada, já temos manuais para utilizar na clínica, mas tem um pequeno gargalo metodológico em estudos clínicos, que eu já posso explicar, que é uma terapia chamada terapia baseada em processos. Então você extingue a necessidade de um diagnóstico, que todas as outras são pautadas num diagnóstico, e a análise funcional não está nem aí para diagnóstico, você está olhando alguns comportamentos no contexto específico que ele ocorre. E ele tira, nessa terapia baseada em processos, você tira a necessidade de um diagnóstico e você trata, em vez da manifestação clínica, que é a depressão ou o transtorno borderline, você trata os comportamentos que estão sustentando aquilo, basicamente com um core de análise funcional. Perfeito. No TEA isso está sendo muito importante, né? Em TEA adulto, em TEA então, sem especificador. É louco, cara, porque o movimento psicoterapêutico clínico, inclusive por criadores de outras abordagens, de outras abordagens pautadas em cima de um contexto diagnóstico, de uma lógica diagnóstica, meio que estão sugerindo, pessoal, acho que não é esse o caminho que nós temos que seguir. Vamos voltar a fazer análise funcional. E ele fala no artigo, temos que voltar a fazer análise. Está escrito, temos que voltar a fazer análise funcional. É uma prática muito boa. Depois. A análise funcional é uma prática muito boa. Eu acompanho um canal, não sei se posso falar sobre canais aqui, posso, porque realmente vale muito a pena, pessoal. É o Luna Aba. O Luna Aba é na realidade pelo Dr. Lucelmo, e eles falam bastante de TEA, TDAH, e eles usam um diagnóstico mais nesse sentido de ter um escopo, um salvaguardo do histórico de contingências. Quando você tem um diagnóstico, aquilo não fala sobre o comportamento do indivíduo em si, naquele momento. Mas ele fala sobre a manifestação do comportamento do indivíduo em vários outros momentos. Exatamente, cara. Exato. E outra, o DSM hoje está sendo muito criticado. Claro, tem uns por diversos problemas que ele tem, cara. Claro, excesso de comorbidade, não baixou prevalência e nem entendimento dos transtornos psiquiátricos da neurobiologia. E aí parece que o mundo dentro da psicoterapia está caminhando para esse lado. Então, olha aqui, só para a galera entender também o porquê que você fala tanto esse nome, análise funcional, análise funcional, análise funcional, análise funcional. Não é uma coisa que você vai botar no Google e vai ver que os papers, os artigos e os livros são de 1970, 80. Tá acontecendo um movimento hoje dentro da psicoterapia indo para esse lado. Então, só para deixar claro a importância do que ele está falando aqui. Até porque o C lá do TCC, um dos Cs refere-se justamente a ter bebido das águas da análise do comportamento. Uma coisa que eu acho interessante, eu vou até abrir aqui essa reflexão, né? Até se tem mais estudiosos da epistemologia aí, podem comentar depois. Mas eu acho interessante que no início das ciências ditas cognitivas, né? Elas acabaram tendendo a uma ideia de processamento da informação relacionada às teorias da informação, né? Principalmente baseada nas ideias da computação lá do Turing, nas ideias da computação da cibernética do Wiener. Então várias ideias assim, né, começaram a ebulir nesse período da década de 40, 50 na área da informática e da ciência da informação. E aí os cognitivistas começaram a pegar aquilo, não, então o cérebro trabalha como um computador, o que ele faz é um processamento serial e tal, um algoritmo paralelo, enfim, mas algum tipo de algoritmo. E só agora a gente está conseguindo usar de fato os algoritmos que o cérebro faz nas máquinas,
que é a inteligência artificial. O que faz uma inteligência artificial é aprender por reforço, muitas vezes. Eu sei, existem outras redes, mas a maior parte das redes, as redes bem eficientes, elas trabalham mudando os pesos, né, dos seus neurônios artificiais com base no reforço. Então, interessante, né? Na realidade, agora que a gente está fazendo os computadores trabalhar mais como o cérebro humano. Perfeito. E não o contrário. Perfeito. Bom, condicionamento operante. Então, revisando, né? Revisa. Então, o condicionamento operante ocorre quando nós temos um estímulo discriminativo, como esse copo de água, que não elicia uma resposta, mas ele fornece um contexto para que essa resposta ocorra. E o que vai determinar se essa resposta vai ou não ocorrer é como ocorreram as consequências das minhas relações com esse estímulo no passado. Então, por exemplo, se eu estou privado de água e eu vejo esse copo com água, no passado, quando isso ocorreu, eu realizei o comportamento de beber água e fiquei novamente satisfeito, saciado dessa privação. Então, no futuro, eu tendo a fazer esse movimento na presença de um copo de água, nesse caso aqui. Então, isso é uma resposta operante. Mas ela se dá em vários contextos. Vou dar um exemplo de sala de aula, né? Muito prático. Então, eu estou ali explicando algo em sala de aula, algum aluno meu levanta a mão para fazer uma pergunta, ou algum aluno meu faz uma pergunta, eu olho para ele, não, agora não. Ou dou uma resposta ríspida para ele. Ou falo, não, nada a ver. Qual a chance de quando eu, né, ou novamente ouvir uma dúvida durante o conteúdo, ele venha levantar a mão? Perfeito. Ela diminui. Então, se eu quero promover uma sala de aula, né, saudável, em que meus alunos perguntam, questionam, colocam ideias, eu tenho que reforçar isso nos meus alunos. Eu tenho que fornecer recompensas. Então, o aluno falou com todo respeito, uma besteira absurda. Mas até na besteira mais absurda possível, você consegue tirar alguma coisa para demonstrar aquele aluno que ele está pensando sobre o conteúdo, e você ignora, que ele chegou a uma conclusão errada. E você ignora a besteira absurda e reforça o comportamento dele ter falado. Perfeito, exatamente. Vejam e como a questão é importante. Exato. Vejam como colocar. Então, é perfeito essa ideia do o condicionamento operante. Ele vai muito mais do que o ratinho, né, com fome, apertando uma alavanca e ganhando recompensa. Que também é um exemplo de condicionamento operante. Mas ele opera em vários comportamentos. Esse aí seria um exemplo, acho que a galera muitas vezes me manda caixinha lá. Eu evito falar, cara, porque até você explicar é um trabalho enorme, assim. Às vezes não vale a pena o esforço. Mas mentira surge daí. Claro. Por exemplo, o cara chega o aumento da frequência da mentira. Exato. A mentira funcionou. Claro. Tirou um problemão que poderia acontecer, você perpetua aquele comportamento lá na frente. Né? Exatamente. Então a mentira... dia a dia da galera, né? Então, se você reforça isso, né, é isso que é importante. Se a gente começa a prestar atenção nessas relações, estímulo, resposta e consequência, a gente consegue trabalhar o nosso próprio comportamento, né? Ser menos influenciável, por exemplo. Dentro de um certo limite, é claro, porque isso também é uma certa influência, como a gente estava brincando ali, né? Porque quando a gente escolhe, né, ser menos influenciável por ideias da psicologia, de certa forma a gente está sendo influenciado pela ideia da psicologia. Né? Então... Mas digamos, acho que o que você quis dizer é talvez ser influenciado por variáveis mais benéficas. E nas respostas específicas, porque isso é o mais importante. Aqui a gente está brincando de modo geral, mas nessa psicologia baseada em processos e numa análise funcional, é sempre importante, né, focar no processo, focar no comportamento. Cara, eles falam tanto isso, velho, que, por exemplo, eles dizem assim, se, por exemplo, a perda de um familiar num contexto de um paciente, você, na sua análise, identificar que não tem efeito nenhum hoje na vida dele, você não vai trabalhar aquilo. Perfeito. Mas é uma perda de um familiar, mas não está gerando nenhum tipo de disfunção. Ignora isso. A gente quer lidar no comportamento naquele contexto. Esse vídeo eu vi e eu falei em aula. No dia que eu vi, inclusive, chegar em aula, como hoje eu vi um vídeo do Wesley, galera, olha que reflexão interessante que ele falou. E falei essa reflexão. E o legal na terapia baseada em processos é que eles trazem 2 níveis. Eu vou te mandar um livro depois, se você estiver interessado nisso. Por favor, tem sim. Eles explicam como você fazer um diagnóstico baseado em análise funcional. Claro. Eles explicam um modelo em rede para você plotar os comportamentos e o que está reforçando o quê? Os grafos daí. Exatamente, cara. Legal, você bota várias caixinhas. Isso aqui reforça isso. E se tiver inibindo aquele comportamento, você não coloca uma flecha. Você coloca um símbolo tipo na química. Minhas alunas e alunos de psicologia, fiquem ligados nisso. Criar esses mapas para cada paciente, para cada cliente. E detalhe, cara. E olha que legal. Ele pega esse mapa... E eles sugerem que você plote esse mapa em cima de quase tipo um tabuleiro de xadrez com várias dimensões. Então tem a dimensão
afetiva, tem a dimensão comportamental explícita, tem a dimensão... Tem várias dimensões. Claro. Dimensão self, tem umas dimensões... Tirando as componentes. Exatamente. E aí depois você vê aonde que vale mais atacar. Eles dão critérios. Por exemplo, essa caixinha aqui, esse comportamento está afetando grandes outros? Ele é central? Enfim, e aí ali você decide. E tem um outro ponto que eles trazem, é você analisar outros componentes, como por exemplo um nível que eles chamam de biofisiológico. Então, se o paciente dorme, se o paciente se exercita, se o paciente não faz uso excessivo de psicoestimulante, tudo que pode estar influenciando. Então, enfim, só para fechar esse tópico e deixar claro para a galera.